Feliz Natal, Relevância! Cristo nasceu e nele é a nossa esperança. Vamos louvar ao Senhor.
vencerás e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa. Obrigado por estar dentro dos nossos lares, no meio da nossa família. Obrigada porque o Senhor é aquele que nasceu, o Senhor é aquele que morreu e aquele que venceu a morte, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor
cuida de cada um, Pai, de cada um dos seus filhos. Obrigado porque mesmo quando a gente não enxerga, o Senhor é presente, o Senhor é real. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez nesse ano nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é aquele que reina, Pai, aquele que transborda dentro do nosso ser, Pai. Que não seja mais um culto, que não seja mais uma música, Jesus, mas seja mais uma vez os seus filhos engrandecendo o seu nome. Nós precisamos de Ti, Pai, e nós clamamos por Ti, Jesus. Reina nos nossos lares, Pai. Reina nas nossas vidas, nos nossos corações, na nossa mente. Comanda a nossa alma, Jesus. Que Seu Espírito Santo fale mais alto, que Seu Espírito Santo ecoe sobre nós, Pai. É o que nós desejamos, Pai. Nós clamamos o Teu nome, Jesus. Jesus, nós precisamos de Ti, Jesus. Oh, Jesus. Obrigada, Pai. A Ti toda a honra, aleluia. É, Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare comigo sobre a sua casa. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família, clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família,
sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus, clamo Jesus, clamo Jesus. Aleluia, aleluia. Clamamos o teu santo nome, Jesus. Clamamos a ti, Pai, que a tua graça seja conosco, que o teu poder seja, Pai, contra qualquer muralha, contra qualquer ansiedade, contra qualquer depressão. Nós declaramos o teu santo nome. Tu és um Deus poderoso, vivo e eficaz. O Senhor é real e está aqui conosco. Jesus, essa não é uma canção que os nossos lábios apenas cantam, mas o nosso Espírito, Pai, o nosso Espírito vive isso contigo. Pai, nos conectamos a Ti, estamos ligados ao Senhor e declaramos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa geração, sobre este ano, a Tua paz, a Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite, família Relevância. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Eu peço a Deus por uma graça especial sobre este Natal. Eu peço ao Senhor que Ele seja especial na sua vida. Amém? Eu quero começar agradecendo a cada irmão, agradecendo a cada família, agradecendo a cada um que contribuiu, participou, esteve conosco como igreja. Estamos encerrando o ano de 2025, estamos encerrando este ano e agradecendo ao Senhor pelas maravilhas e milagres que Ele fez. Louvamos o teu santo nome. Estamos reunidos aqui em família de forma online, estamos reunidos aqui de longe, mas de perto em espírito, e que a graça de Deus esteja conosco, amém? E nesse momento eu quero falar com vocês a respeito de generosidade. Em João capítulo 3, verso 16, diz a palavra de Deus, que Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é isso que nós acreditamos a respeito de generosidade. Nós acreditamos que é um atributo de Deus, nós acreditamos que isso é caráter de Deus, e é porque é a essência de quem Ele é. Nós somos generosos porque Deus é generoso. Então nesse momento eu quero te convidar a refletir o caráter de Deus e participar financeiramente da nossa igreja. Este é o momento que nós falamos sobre dízimos e ofertas, esse é o momento que a gente fala sobre arrecadações, e este final de ano eu conto com a sua colaboração para que a igreja continue avançando. Nós estamos vivendo milagre atrás de milagre, e quero agradecer cada real, cada centavo, cada oferta depositada nessa igreja. É com muita alegria que nós terminamos esse ano com paz e agradecendo ao Senhor por cada passo que foi dado. Então eu te convido a contribuir financeiramente. Você vai estar vendo aqui o nosso QR Code, a nossa conta bancária, e eu te incentivo a participar financeiramente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu peço que a sua graça seja, Deus Todo-Poderoso, com cada família, com cada casa, com cada lar, para que o Senhor possa, Pai, encerrar esse ano com muita paz. Eu oro por uma ceia farta para os meus irmãos. Eu oro, Pai, por um ano novo especial. Eu oro, Pai, por um 2026, Pai, diferente, talvez para alguns, daquilo que foi 2025. Eu oro, Pai, para que haja prosperidade na casa do Teu povo. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa se mover, Jesus, nessa área, na vida dos meus irmãos. Eu oro, Pai, sobre a vida de cada um que contribuiu, que o Senhor possa contribuir, Deus Todo-Poderoso, com essas sementes, para que elas produzam frutos 10, 100, 1000 vezes mais. Eu oro, Pai, abençoando cada família e cada casa, em nome de Jesus. Meus irmãos, um Feliz Natal. Deus abençoe vocês. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
Olá, Relevância. É uma alegria estar aqui com vocês. Acabamos de passar um Natal em família. Eu desejo que você tenha tido um Natal lindo na sua casa e desejo que o ano de 2026 seja um ano muito abençoado por Deus. Como eu já falei, é uma alegria muito grande estar aqui. O pastor Bruno fez um desafio e eu aceitei. O desejo do meu coração é que o Senhor fale ao teu coração nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus, obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Obrigada pelo privilégio de sermos os teus filhos, Deus. E te pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com você sobre ouvir a voz de Deus. Será que nós temos conseguido ouvir a voz de Deus? Será que tem sido fácil para mim, para você, ouvir aquilo que Deus quer falar ao nosso coração? E nós vivemos num mundo muito barulhento, né? Todos os minutos nós somos bombardeados por notícias, por muitas informações, por memes. São ruídos externos que não param, além de todos os ruídos internos que nós carregamos e convivemos com eles, dia após dia. E aí, às vezes, eu me pergunto, como é que a gente faz para parar o mundo e conseguir ouvir a voz do Senhor? Tem um texto em Mateus, capítulo 6, versículo 6, bem conhecido, que diz assim: quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em secreto. Então, o seu pai que te observa te recompensará. E Jesus também fez isso, né? Então, em Marcos 1,5 diz assim: no dia seguinte, antes do amanhecer, e aí eu vou abrir um parêntese aqui, quando ninguém acordou para te procurar, quando você ainda está sozinho, Jesus levantou e foi a um lugar isolado para orar. Então, o primeiro ponto é: procure um lugar privado para estar com Deus. Procure um lugar que você possa ficar sozinho, longe dos ruídos. O tempo com Deus, ele é muito importante que seja um tempo com hora marcada, sabe? Um tempo com disciplina, que você esteja sozinho, só você e Deus. Que você consiga ficar realmente longe dos barulhos externos, porque os internos a gente precisa lidar com eles ainda, né? E tem um texto também em Salmo 62 que diz assim: em silêncio diante de Deus, a minha alma espera, pois dele vem a minha vitória. E aí mais à frente no versículo 5 diz assim: que a minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Somente ele é a minha rocha e a minha salvação, a minha fortaleza, aonde eu não serei abalado. Se a gente pensar sobre os nossos momentos sozinhos com Deus, a gente consegue perceber que geralmente é um lugar onde a gente está seguro, é um lugar onde nós podemos ser vulneráveis, onde nós podemos chorar, onde nós podemos nos entregar, e é um lugar que tem que ser também de descanso e um lugar de paz. É um lugar onde a gente precisa realmente se sentir seguro e a gente precisa ter certeza de que nada pode nos abalar quando nós estamos ali, entre nós e Deus. Você já conseguiu sentir isso alguma vez? Algumas semanas atrás eu queria pedir uma direção para Deus de algo bem específico da minha vida. Então eu resolvi fazer um propósito. E eu tirei 5 dias que eu iria acordar muito mais cedo do que eu já acordo. E eu iria ter mais tempo ali com o Senhor para eu poder orar, ler a Bíblia e tentar entender de Deus o que Ele tinha para mim relacionado àquele assunto. Pois eu fiz tudo isso. Acordei cedo, orei, jejuei, li, fiz anotações. E quando finalizou a semana, a impressão que eu tive é que Deus não falou comigo. E então o Senhor me levou a um texto de Jó que diz assim, Jó 33:14. Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Fala em sonhos, em visões, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos.
E eu fiquei meditando muito nesse texto, né? Porque será mesmo que Deus não tinha falado comigo naquela semana? Ou será que eu não estava prestando atenção? E aí isso ficou assim, remoendo a minha mente. E aí uma hora eu entendi que eu estava focada naquilo que eu queria que Deus falasse comigo. E eu não estava preparada para ouvir o que Deus tinha para me falar. Então, a minha pergunta hoje para você é: será que você está focado em ouvir só aquilo que Deus tem para você? Ou será que você está disponível para ouvir o que o Senhor quer falar ao teu coração? Será que a gente tem ido à presença de Deus só para pedir o que a gente quer? Ou será que a gente tem ido até lá para realmente o Senhor falar ao nosso coração? E é assim que eu entendo que a gente precisa ir até o Senhor, né? A gente precisa ir, claro que a gente vai falar das nossas angústias, a gente vai fazer os nossos pedidos, mas a gente também precisa ficar em silêncio para poder ouvir o Senhor. Eu brinco que Deus, Ele é um cara gentil. Então, Ele nunca vai falar enquanto você estiver falando, sabe? Lógico que Ele pode falar enquanto a gente estiver falando, mas é nesse sentido de que a gente também precisa estar na posição de ouvir e não só de falar, né? Então, às vezes a gente ora e fala que não consegue ouvir a voz de Deus. Mas será que a gente tem dado tempo para o Senhor falar conosco? E eu também já ouvi algumas pessoas falando assim, mas é porque eu não sei ter esse tempo com Deus, eu não sei o que fazer, né? Ou eu só oro, e aí eu vou orar e vou ficar em silêncio. Eu falo para os meus filhos que tudo que a gente, assim, para a gente fazer uma coisa bem feita, a gente precisa praticar, né? Então, ouvir a voz de Deus, para mim, ela é a mesma coisa, a gente precisa praticar. Então, se a gente quer andar de bicicleta direitinho, a gente tem que praticar. Uma hora vai desequilibrar, uma hora não vai conseguir subir, mas de repente a gente vai pegar o jeito e vai sair andando. Para escovar os dentes, as primeiras vezes quem escova o dente não escova direito, mas depois de escovar muito, o dente começa a ficar limpinho. E ouvir a voz de Deus, ou ter um tempo com Deus, é a mesma coisa. Você vai testar uma forma de fazer, vai testar outra. E em algum momento você vai começar a ver o fruto disso. A sentir o toque de Deus, a conseguir identificar a voz dele. Então você precisa praticar. Pratique o encontro com Deus, pratique o silêncio também para ele falar com você. Se você quer uma dica de como eu faço, nessa semana que eu passei procurando essa direção de Deus, eu peguei um caderninho e fiquei anotando tudo que eu tinha ouvido. Então, se eu ouvi um louvor, eu anotei o que a música falava. Se eu li um texto, eu anotei o que esse texto me chamou a atenção. Se teve mais de um texto, eu também anotei ele. Se alguém falou alguma coisa para mim, se eu tive um sonho, eu anoto tudo. Então, eu fiquei 5 dias nesse propósito. E no final da semana, eu pego todos os 5 dias e leio eles todos de uma vez. E quando eu faço esse final, eu começo a ver que algumas coisas se repetem todos os dias. E aí eu entendo que o Senhor está me falando aquilo. E quando eu fiz isso, quando eu fiz esse recapitular da semana, né? Então, dia após dia, eu achei que Deus não estava falando nada comigo. Mas quando eu fui ler todos os dias seguidos, eu percebi que Ele estava falando comigo sim, mas realmente não era aquilo que eu estava perguntando para Ele. Mas Ele queria falar algo ao meu coração. E Ele foi muito doce em falar isso para mim, porque Ele conseguiu me comunicar depois desses 5 dias que eu tirei na presença dEle. Tem um outro texto que eu gostaria de ler, que está em Hebreus 1:1. O autor fala assim: por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E no versículo 2 ele fala: e agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho. E aqui tem algo que eu acho que é muito... que é um presente da parte do Senhor, né? E Deus enviou o seu Filho. A gente acabou de comemorar o Natal. O Natal é o nascimento de Jesus. E Ele veio como um presente para nós, né? Ele liberou esse acesso a Deus, né? Então, antigamente os antepassados só conseguiam acessar a Deus através de Moisés, através dos profetas. E depois, quando Jesus veio, quando Deus mandou o seu Filho, esse canal, esse acesso ao Pai foi liberado, né? Então, nós temos
esse presente. João 14,6 fala: Jesus veio para ser o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus veio realmente abrir esse acesso, né? E muitas vezes parece que a gente está preso nesse passado. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas parece que a gente só consegue acessar a Deus através de uma outra pessoa. Através de um pastor, através de um profeta, de uma irmã. E eu não tenho nada contra os pastores, os profetas e as irmãs. Mas eu quero te incentivar a buscar o acesso direto ao Pai que a gente tem através de Jesus. A gente tem esse canal, né? E é Jesus. Então a gente precisa aproveitar disso, porque eu tenho certeza que Deus quer falar com você diretamente também. O livro de João, capítulo 1, ele fala, né, sobre Jesus vir. Então ele fala: o verbo se fez carne, que é Jesus, humano, de carne e osso, habitou entre nós. Ele era a promessa revelada pelos profetas do Antigo Testamento. Agora ele já veio e habitou entre nós. E lá mais adiante ele fala: ele veio cheio de graça e verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filho de Deus. Então nós somos filhos de Deus. E como filhos, nós temos acesso diretamente ao Pai. Amém? Mais do que isso, você já parou para pensar que Jesus, ele conhece as nossas angústias? O pastor Daniel até já pregou sobre isso. Várias tentações, várias angústias que nós vivemos aqui na terra, Jesus, que veio como homem, também já sofreu, né? Hebreus 2, 17 e 18 fala: portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus. Então, o sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele era quem ia ali, quem tinha acesso ao Santo dos Santos, quem fazia, né, intercedia pelo pecado do povo a Deus. E uma vez que o próprio passou por sofrimento e tentação, Jesus é capaz de ajudar aqueles que são tentados. O autor de Hebreus diz que ele se fez homem e sentiu todas essas tentações. Então, além dele ser o nosso acesso ao Pai, ele quem intercede por nós, ele ainda sabe o que nós sofremos e a sua dor e a minha dor, né? E você acha que... Fiquei pensando sobre isso. Você acha que Deus fez todo esse movimento, mandou o Filho, e Ele ainda quer falar com você por outras pessoas, né? Através de outras pessoas? Eu acredito que Deus, como Pai, prefere falar diretamente com você e comigo. E eu queria passar, então, um pouquinho sobre as formas que Deus fala, né? O que a Bíblia relata para nós, das formas que a gente consegue ouvir Deus. Então, existem algumas formas na Bíblia que a gente consegue ouvir a voz de Deus. E eu vou começar falando sobre os profetas. Então, sim, os profetas eram um canal para Deus falar com o seu povo, e Ele ainda fala através dos profetas, né? O Antigo Testamento tem vários: Isaías, Jeremias. E Deus alertava, corrigia e direcionava o seu povo em relação a isso. No Novo Testamento, a gente também tem profetas. Então, eu tenho o exemplo de Ágabo, em Atos 21, 10 e 11. Ele foi um profeta que veio alertar sobre o que iria acontecer a Paulo, né? Então, ele também trouxe uma palavra de direção para a vida de Paulo. E assim como tiveram profetas no Novo Testamento, Deus ainda fala com profetas até hoje, né? Mas eu acho interessante a gente falar que toda profecia, ela deve ser discernida e confirmada pela palavra de Deus, né? A gente ouve alguma palavra, ela precisa estar de acordo com a palavra do Senhor. Além das profecias, quais outras formas que Deus pode falar? E aí Ele fala diretamente a você e diretamente comigo. A primeira que eu vou falar dessas é sonhos, que é uma forma que Deus fala muito comigo. Deus já falou muito comigo em sonhos, ainda fala, mas eu digo que é por temporadas. Mas eu estou sempre sensível aos meus sonhos, porque eu sei que é uma forma que Deus fala comigo. Então, o exemplo que a gente tem na palavra é da vida de José, que é noivo de Maria. Em Mateus 1:20, fala assim: um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados.
Imagina a situação de José, né? Ele era noivo de uma mulher. Hoje a gente fala sobre santidade no casamento, sobre se guardar. Imagina o que era isso naquela época. E a noiva dele estava grávida. Então, mesmo que ele confiasse nela, o que os outros pensariam deles, né? E o Senhor mandou um anjo e, através de um sonho, falou para ele que ele não precisava ter medo e que ele deveria seguir com esse casamento, né? Depois, no capítulo 2, versículo 13, ele também fala: depois que os sábios partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Então Deus deu direção a José e Deus deu livramento também a ele e a família dele, né? Quando eu descobri que Deus falava comigo em sonhos, eu era criança ainda, e eu tive um sonho, e contei esse sonho para minha mãe, e esse sonho aconteceu. E era um sonho que era de livramento, né? Então, mas eu não estava sensível a isso, né? Eu nem sabia que Deus poderia falar comigo em sonhos. E essa situação, ela marcou muito a minha vida. Porque quando Deus fala conosco dessas formas, parece que isso fortalece a nossa fé. E você começa a entender que Deus está ali, que Ele está te usando, que Ele está falando com você, né? De diversas formas e não só através de outras pessoas. Então, a minha pergunta para você hoje é: você está sensível aos sonhos que Deus tem te dado? Pense sobre isso. Outra forma de Deus falar diretamente conosco. Deus fala através de visões. Então, a gente fala sobre ter visão aberta, né? E aí, os exemplos bíblicos. Pedro, em Atos 10, 9, ele tem uma visão, a visão do lençol. E eu vou ler o trecho, ele é um pouquinho grande, mas eu quero falar de algo específico dessa visão de Pedro. Pedro subiu ao terraço na hora de orar, ele fala que era horário de almoço, eles estavam preparando a comida, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, mate e coma. De modo nenhum, respondeu Pedro, jamais comi coisa alguma que fosse impura ou imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Depois, no versículo 19, diz que Pedro ainda refletia sobre essa visão. E eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente acha que Deus vai dar um sonho, e que esse sonho, na hora, a visão, o sonho também, mas a visão na hora, você vai ter já qual é a revelação dessa visão. E nesse texto de Pedro, ele fala que ele ficou perplexo, que ele não estava entendendo. E depois que ele ainda estava refletindo, querendo saber de Deus, qual era o significado dessa visão. E por isso que nós precisamos buscar a Deus. Então Deus te dá um sonho e você vai mais próximo de Deus ainda para entender a revelação e o que Deus está querendo falar com você através disso. Deus fala também por sua voz audível. E aí tem um texto muito conhecido, que é de Saulo, a caminho de Damasco, em Atos 9, verso 3, que fala: quando se aproxima de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? E ele fala... A voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. E nesse texto também diz que não foi só Saulo que ouviu a voz, né? Porque ele teve a luz e ofuscou e depois ele não enxergou mais. Poderia ter uma pessoa ali, mas as pessoas que estavam com ele também ouviram a voz e viram que ninguém estava ali. Então, realmente, esse texto fala sobre ouvir a voz de Deus de forma audível, né? Para quem não sabe, eu passei uma temporada da minha vida em missões, começou na minha adolescência e foi até o começo da minha juventude. E numa dessas minhas viagens missionárias, eu estive num país árabe, trabalhando com muçulmanos e cristãos. Em alguma oportunidade eu conto para vocês mais detalhes sobre isso. Mas o que é muito interessante desses países é que, como você não pode pregar, o Senhor se revela às pessoas dessas formas. E assim, eu não sei se vocês já viram algum milagre desses, no YouTube tem alguns, mas Jesus aparece, homens de branco aparecem e trazendo a mensagem de Jesus, dizendo que alguém vai trazer aquela mensagem, alertando. E aí eu fiquei meditando sobre isso, né? Esse texto de Saulo me levou a isso. Nós aqui, muitas vezes, estamos lá buscando a Deus, querendo que Deus fale conosco, mas
parece que no aperto, quando a gente não pode, né? Ninguém pode pregar para nós, Deus vai lá e se revela. Então, se Deus se revela lá, por que Ele não se revela a nós também, né? Nos nossos momentos de intimidade. Continuando aqui, por último, mas não menos importante, eu diria até o mais importante, ou o mais fácil. Deus fala pela sua palavra escrita, a Bíblia. Então, a gente tem muitos exemplos de versículos que falam sobre isso. Mas Salmo 119, bem conhecido, 105, versículo 105, fala: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não preciso nem falar nada sobre esse texto, né? A palavra de Deus nos direciona, ela nos ilumina, ela traz clareza. E em Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 e 17, fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. A escritura, ela ensina, ela corrige e ela transforma. É muito importante nós sabermos a palavra. A gente vai ler, a gente vai estudar, mas é muito importante que a gente inculque ela na nossa mente, que ela esteja gravada no nosso coração. Deuteronômio 6, 5-9 fala: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito dela quando estiver em casa, e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Jesus, no deserto, lá em Mateus 4, ele vence o diabo porque ele tem a palavra na ponta da língua. O próprio diabo vem e traz, dizendo que nas escrituras diz isso ou aquilo, e Jesus vai lá e ele rebate com outra parte da escritura. Então, assim como Jesus, que nós também tenhamos as escrituras gravadas no nosso coração. Tem um livro da Valnice Milhomens, bem antigo, que é Orando a Palavra. E ele fala sobre isso. Então, ele fala sobre a gente declarar aquilo que tem na Bíblia, declarar, tomar posse, declarar. E para isso, além da gente orar, né? Claro, que se a gente estiver lá no nosso coração, a gente também vai se firmar naquilo, né? A gente vai se apoiar na palavra de Deus. E todos os dias, estudando, orando, lendo, o Senhor vai falar ao teu coração através da palavra. Amém? Deus fala de muitas formas, mas a voz dele é uma só. Deus fala de muitas formas, mas só tem um caminho que a gente consegue acessar o Pai, que é Jesus. Todas as formas que Deus fala, elas convergem para 3 coisas: revelar Jesus, direcionar a nossa vida e fortalecer a nossa fé. E o que eu queria que você pensasse hoje é: o que tem impedido você de ouvir a voz de Deus? Você tem tido tempo a sós com Deus? Você tem tido disciplina para começar? Comece com 5 minutos. Avance para 10, para 15. Uma hora você vai ver que você não vai querer mais sair de lá. Você tem conseguido silêncio ou você tem orado no caminho? A gente precisa orar sem cessar, claro, estar conectado com Deus o tempo todo. Mas você tem tido um tempo só você e Deus? Você tem sido sensível aos sonhos que o Senhor tem te dado? Você já pediu visão aberta para o Senhor? Qual desses itens ou dessas perguntas você precisa ajustar hoje? E aí a pergunta é: você está disposto a ajustar esses pontos para conseguir ouvir a voz de Deus? Feche os teus olhos. Deus, faz-nos sensíveis, Senhor, à tua voz. Nos ensina, Senhor, no silêncio, a ouvir a tua direção. Pai, que no ano de 2026 nós tenhamos mais experiências contigo, Senhor. Que a nossa fé seja fortalecida. Que o Senhor nos dê um ano, Senhor, com muitos testemunhos daquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Que a nossa visão esteja aberta, que ela seja clara para ouvir a tua direção e a tua voz. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Queridos, que você tenha um excelente 2026, ouvindo a voz do Senhor,
Muitas bênçãos sobre você, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Deus abençoe.